Deus abençoe você e sua linda e querida família. Mais uma segunda-feira juntos, hein? Segunda-feira, tempo comum, iniciando a Lexio Divina com muita fé em Jesus. Meu Deus, como é bom saber que você acredita em Jesus, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo. A vida assim se torna plena, abundante, que a vida sem Jesus não tem, né? Não existe vida fora de Cristo. Então vamos nos abrir ao Espírito Santo e aceitar o Espírito Santo e tudo que ele nos traz, redenção, remissão, que Jesus conquistou por nós na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e segundo o mesmo Espírito de Deus e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à nossa leitura de hoje, nesta segunda-feira, Lexio Divina aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Não se esqueça de compartilhar, eu conto com você. Sabe que eu estava esses dias lembrando, na Evangelização 2000, o pessoal sempre falava, convida o pessoal, e a gente tinha que ir de porta em porta, né? Convidar o pessoal para os louvores, grupo de oração, para os encontros, ou ir na rádio. Hoje em dia a gente faz um clique, já convida a pessoa a ouvir a palavra. Não é legal isso? Tecnologia a favor do Evangelho. Vamos compartilhar, porque assim você evangeliza. Não quer dizer que a pessoa vai assistir, aí depende dela, mas compartilha, faz o vídeo chegar até ela através aí dos seus contatos de WhatsApp, Telegram, espalha para todo mundo. Vamos lá. Leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo convocado, dizia-lhes em parábola, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. E então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo em suas blasfêmias. Mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, vamos meditar esta palavra de hoje e em seguida rezar, né? Porque a Lexio Divina é assim, leitura, meditação, oração, contemplação e ação. Então, vamos meditar esta palavra. Bom, estamos naquele texto bem conhecido por todos e que todo mundo, às vezes, fica com aquela duvidazinha. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí todo mundo já fica com a pulga atrás da orelha, já fica assim, fala, meu Deus, que pecado é esse? Rodrigo, fala pra gente que pecado é esse, que pecado específico é esse, que não tem perdão. Jesus falou que qualquer pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo. Bom, vamos buscar a própria igreja, né? O catecismo da igreja, que eu tenho aqui comigo, aqui, ó, eu sempre recorro a ele, né? O catecismo da igreja católica, os documentos da igreja, vão nos ensinar sobre o que significa este pecado contra o Espírito Santo. Se bem que o Evangelho, ele já dá uma dica pra gente, que Jesus estava falando isso porque tinham dito que ele estava expulsando o demônio por Beelzebu. Veja, o pecado contra o Espírito Santo não é propriamente dito uma blasfêmia. O pecado do Espírito Santo é a recusa consciente e voluntária da graça de Deus, do próprio Espírito Santo, daquilo que vem do Espírito Santo. Porque quem nos deu a redenção, a salvação, quem nos deu a graça de sermos redimidos foi Cristo por sua morte e ressurreição, sua paixão, morte e ressurreição. Mas é o Espírito Santo quem nos traz isso através da sua graça. Então, o Espírito Santo, quando você recusa o Espírito Santo, livremente, espontaneamente, quando você recusa, quando você, prontamente recusa o Espírito, como que você vai ser salvo? Como você vai ser perdoado? Por exemplo, você vai lá no sacramento da cura, da reconciliação, que também é sacramento de cura, confessar com o padre, e você confessa e você se recusa a isso. Eu não quero esse sacramento, eu não quero o Espírito Santo. Recusa conscientemente e espontaneamente.
né? Numa atitude voluntária mesmo e consciente. Como é que você vai ser perdoado se você recusa aquele que pode te dar a graça, né? Agora, uma coisa muito importante saber que este pecado que Jesus está falando é porque eles estão dizendo, olha, você expulsa o demônio por Beelzebu. Ou seja, quando você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo, isso não é recusa do Espírito? Isso é uma recusa à ação do Espírito Santo. Agora, se uma pessoa recusa a ação do Espírito Santo na vida dela, livremente, conscientemente, como é que ela vai ter acesso à salvação? Como é que ela vai ter acesso ao perdão se é o Espírito que nos santifica? Na teologia da Trindade, basicamente, simples assim, direto, a gente entende e aprende que é próprio do Pai criar, é próprio do Filho salvar e próprio do Espírito santificar. Mas se eu recuso o Espírito Santo, como é que faz? Então, se eu estou curando e libertando, né, no caso de Jesus, pelo Espírito Santo, e você está recusando o Espírito Santo, porque eles estão recusando, eles não querem essa obra de Jesus, como é que eu vou ter perdão? Como é que eu vou ter? Então, no caso que ele está falando, assim, essa blasfêmia ao Espírito Santo, não é só o que eu estou falando, porque às vezes a pessoa fala uma bobagem, a boca para fora, fala inconsciente, fala sem saber o que está falando. Isso é mais do que o pecado contra o Espírito Santo, é a recusa orientada, a recusa voluntária e consciente ao Espírito Santo. Se você não quer a ação de Deus que age pelo Espírito na igreja, né, é o Pai no Filho, pelo Espírito Santo que a ação de Deus acontece, como é que eu vou então receber as graças de Deus? Percebe? Então assim, para não ter perdão, é porque tem a recusa ao Espírito. Então tem como ter perdão mesmo, se eu me fecho ao Espírito Santo, se eu não quero saber do Espírito Santo, se eu digo não ao Espírito Santo, se eu falo não quero saber, você na verdade está expulsando é por Beelzebu mesmo, não é pelo Espírito Santo não. Então isso é uma blasfêmia, estou recusando a obra de Deus. Eu tenho certeza que você não corre esse risco. Pelo amor de Deus, nunca vai me recusar o Espírito Santo. Você aceita o Espírito Santo no teu coração nesse momento? Você recebe o Espírito Santo na tua vida neste momento, em nome de Jesus? Então reza comigo, fala assim, ó, Espírito Santo, vem sobre o meu coração, eu te aceito, eu abro a minha alma para te receber e receber tudo o que o Senhor tem para me dar, para me santificar, redenção, remissão, libertação, cura, ação sacramental, ação virtuosa e tudo aquilo que o Espírito traz, que é próprio do Espírito, por vontade do Pai e do Filho. Vem, Espírito Santo, unge meu coração. Eu peço nesta hora que cada um está rezando a Léxio Divina, que o Senhor venha sobre nós, trazendo a força e a graça ao nosso coração. Espírito Santo, eu te aceito, vem sobre mim, vem sobre os meus pensamentos, olhar, sobre o meu respirar, sobre o meu ouvir, falar, meu sentir, meu agir. Vem sobre as minhas emoções, intentos, intenções, sobre a minha memória e lembrança, sobre meus pensamentos, sentimentos e vontades. Vem, Espírito Santo, ordenar a minha vida. Vem trazer equilíbrio ao que está desequilibrado, ordem ao que está desordenado, dignidade ao que está descompensado. Vem, Espírito Santo. Ordena a minha vida, organiza a minha alma, limpa e purifica meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bênção, hein? Vem, Espírito Santo. Bom, hoje eu quero convidar você a contemplar a obra do Espírito Santo em você. Eu até digo para as pessoas que a gente pede pouco perto do que a gente precisa e perto do que a gente tem direito, porque você é herdeiro do Pai, co-herdeiro com Cristo. E herdeiro do quê? Do Espírito Santo. Então hoje, sua ação do dia vai ser ficar falando várias vezes, vem Espírito Santo, veni creatur spiritus, né? Vem Espírito Criador. Então durante o dia, várias vezes você para, respira fundo, fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Então você vai ter uma intimidade maior com o Espírito Santo no dia de hoje, tá bom? Beleza? Que Deus esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, eu estou em Aparecida de Goiânia numa semana de oração, enchei as talhas, ó, combate espiritual, oração, é batalha, é bênção, vem encher as talhas para Jesus transformar a sua vida. É momento de rezar. Vem rezar comigo, você que é de Goiânia, Aparecida de Goiânia, aqui da região, nós estamos aqui
unidos de coração nesta semana na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. De segunda até domingo que vem estaremos juntos rezando com você. Vem participar, sempre começando às 19h30 com a missa e logo em seguida temos orações, louvor. É uma bênção, vem rezar com a gente. Meu deserto florirá, o meu deserto florirá.